Se me perguntarem quando é que comecei a ser Nelson Rodrigues, eu diria que foi na escola Prudente de Moraes, na Tijuca. Eu estava, se não me engano, no 4º ano primário. A escola ficava perto do hospital evangélico. E um dia, houve na aula um concurso de composições. Geralmente, escrevíamos sobre vacas de estampa. Dessa vez, porém, a professora deu-nos liberdade de assunto. E houve ali, entre meninos e meninas, uma furiosa competição. Era o tempo em que eu me apaixonava obrigatoriamente por todas as professoras. Já disse que fui, por toda a minha infância, um Werther, pequenino e cabeçudo. No dia em que me matriculava, eu começava a amar minha professora. Ainda não a conhecia, não a tinha visto e me crispava de amor. Houve o concurso e ganharam 2 alunos, eu e outro garoto. Por coincidência, os vencedores eram os 2 gênios da classe. O meu rival escrevera sobre um rajá que passeava num elefante. Não acontecia nada, rigorosamente nada. Ou por outra, só acontecia o passeio. Mas julguei notar no texto inimigo um lapso grave. Seu rajá não tinha um diamante na testa, o diamante que eu poria se fosse o autor. Minha composição era todo um gesto de amor desesperado. Eu escrevia para a professora, isto é, para o ser amado. E me lembro de que começava assim: a madrugada raiava sanguínea e fresca. Confesso que fiz o plágio com um secreto terror. E se a professora gritasse: "Esse sanguínea e fresca é do Raimundo Correia?", seria a humilhação feroz, a vergonha total. As meninas já me chamavam de maluco. E que diriam elas se eu fosse pilhado saqueando o pobre soneto? Eu não sabia que também Raimundo Correia furtara de um outro. E na verdade o que eu cometi aos 7 anos foi o plágio de um plágio. Mas a sanguínea e fresca madrugada havia de doer por muitos e muitos anos na minha consciência literária. Já adolescente, descobri que o poeta Patrício metera a mão no pombal de Théophile Gautier. E mais adiante, verifiquei que o plágio é menos incomum do que imaginavam os meus 7 anos. Fala do nosso Carlos Drummond de Andrade. Quem não conhece os seus Mortos de Sobrecasaca? Versos maravilhosos, não há dúvida. Mas a imagem final, admirável, suscitou-me uma vaga, ou por outra, uma obsessiva dúvida. De onde a conhecia? E quanto mais relia, mais aquele som me parecia familiar e comprometedor. Até que subitamente baixa uma luz e um nome brota da minha perplexidade: Victor Hugo. Eis a verdade. A imagem do Drummond era uma goiaba que o nosso poeta nacional fora caçar no pomar uruguaiano. Feita a constatação, eu me aliviei, e para sempre, do sentimento de culpa. Mas a professora não percebeu nada. Parou na primeira frase. Disse, pondo o dedo na imagem: a madrugada raiava sanguínea e fresca. Estava deslumbrada. Ainda vejo. Tinha papada e eu a amava. O menino do rajá olhou para mim com um ódio adulto. E as meninas, que me chamavam de maluco, já sorriam. Se eu quisesse, se não fosse fiel à professora, teria arranjado umas 2 namoradas por conta do plágio. Em seguida, porém, veio o pânico. Eu passava do soneto para a mais deslavada, a vida como ela é. E por isso escrevi que ali comecei a ser Nelson Rodrigues. A vida como ela é muito anterior à Última Hora, a Samuel Weiner. Data de 1922. Nasceu de um plágio na sala do 4º ano primário da escola pública. Com 8 anos incompletos, eu contava um adultério com todos os matadouros. O marido saía e a mulher, nas barbas indignadas dos vizinhos, chamava o amante. Eu era um moralista feroz. E não fui, confesso, nada compassivo. Um dia, o marido volta mais cedo. Ao entrar em casa, vê aquele homem saltar da janela, pular o muro e sumir.
A mulher caiu-lhe aos pés, soluçando. Não me mate, não me mate. O marido agarrou-a pelos cabelos e o que houve em seguida foi uma carnificina. Lembro-me de que a composição terminava assim: acabou de matá-la a pontapés. A professora acabou de ler e olhara para mim aterrada. Depois levantou-se e foi mostrar o texto à diretora. Daí a pouco apareciam na porta a professora e mais 2 ou 3. Uma delas perguntou, baixo: é aquele da cabeça grande? Era eu, sim. Fui chamado. Levantei vermelhíssimo. Todo mundo estava interessado no erotismo e na crueldade da história e dos personagens. No elogio, não. Quase me farejaram como se eu fosse um pequeno tarado. Mas era ainda um escândalo risonho, um escândalo terno. Iam entre si. Perguntavam, como é que você tem essas ideias? Eu baixava a vista, rubro de vergonha. E amei, como nunca, a professora da papada. Depois veio o resultado. Eu e o garoto do elefante em primeiro lugar. Desprezei o rival que não tinha posto o diamante na testa do Rajá. E de repente, comecei a sentir que ninguém me compreendia. O plágio me reabilitou por um momento aos olhos das meninas. Pouco depois, porém, voltavam a me chamar de maluco. E uma vez eu escutei uma conversa das professoras. A minha estava dizendo, ele me olha como se, de um jeito que... E outra baixava a voz, não é normal. Quando me viram, eu senti o julgamento. Era como se eu estivesse nu e todas me olhando. E não sabiam de nada, não imaginavam que eu era de uma pureza desesperadora. É certo que uma vez eu vi uma demente nua, e a pobre, humilhada e feia nudez fora meu espanto e meu medo. Eu amava a minha professora, mas não olharia no buraco da fechadura o seu banho. Sempre, sempre quis um amor eterno, e que nem a morte fosse a separação. Aos 7 anos e aos 20 e tantos, no sanatorinho, eu queria amar para sempre e não trair. Mais tarde, eu saberia que trair um amor é uma impossibilidade. Mesmo com outra mulher, é o ser amado que estamos possuindo. Ainda na escola Prudente de Moraes, eu li certa vez no jornal o pacto de morte de um rapaz e uma menina. E pensei então, por outras palavras, quem nunca morreu com o ser amado não sabe o que é amor e é um impotente da alma.